Auxílio doença é o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre os requisitos para receber auxílio doença e o que fazer se o INSS não responder o seu auxílio doença no prazo. Mas qual é o prazo para o recebimento do auxílio doença? O prazo para o recebimento do auxílio doença é de 45 dias. Estamos transmitindo também no Instagram, no YouTube, né? Estamos aqui nos dois canais, fazendo essa transmissão maravilhosa para vocês, explicando sobre auxílio doença. Se vocês tiverem alguma dúvida, você que está aí no YouTube, pode deixar nos comentários. Você que está no Instagram, pode deixar, mandar aí a sua mensagem, que nós vamos responder para vocês com o maior prazer. Então, gente, nós vamos falar sobre auxílio doença, sobre o auxílio doença e as hipóteses de prorrogação da qualidade de segurado. O que fazer caso o INSS não responda seu auxílio doença no prazo? Já compartilha essa live e manda para o máximo de pessoas possível, porque eu, como sempre digo aqui para vocês, informação é a solução, mas essa informação ela precisa ser compartilhada. Se nós não compartilharmos a informação, nós estamos fazendo com que menos pessoas sejam beneficiadas com informações tão importantes. Então vamos lá. Quais os requisitos para receber auxílio doença? Primeiro é ter qualidade de segurado. Segundo é ter carência de 12 meses. Ou seja, se você não está contribuindo com o INSS há 12 meses, se você não está trabalhando de carteira assinada há 12 meses, ou se você não é microempreendedor há 12 meses, você não vai ter direito ao auxílio doença, porque para ter direito ao auxílio doença é necessário ter carência. Essa, então, é a famosa carência de que o auxílio doença necessita. Existem casos, no entanto, vamos ver se o óculos fica bom, dá um reflexo nesse óculos que fica difícil. Existem casos, no entanto, em que é dispensada a carência no auxílio doença. Quais são esses casos? É aquele caso em que o segurado tinha mais de 10 meses de contribuição, ou aqueles casos que mais de 10 meses, errei, gente. Aqueles casos em que o segurado tinha mais de 10 anos de contribuição. Por exemplo, o trabalhador trabalhou a vida toda de carteira assinada ou pagou INSS uma vida toda. Então, ele tinha lá seus 12 anos de contribuição, ficou desempregado. Ficou desempregado e ficou doente. Já tinha lá mais de um ano que o José estava desempregado e sem contribuir com o INSS. José, então, ficou doente e ele pensou que ele não poderia ter o auxílio doença porque ele não tinha a carência de 12 meses, porque ele estava há mais de 12 meses sem contribuir com o INSS. Só que o que José não sabia é que ele tem direito à prorrogação da carência. Todo mundo que tem mais de 10 anos de contribuição com o INSS tem direito à prorrogação da carência. O que isso significa? Que a carência para José é de 2 anos e não de um ano, igual para um trabalhador que trabalhou menos de 10 anos na sua vida. Então, José tem a carência de 2 anos. Então, mesmo José tendo ficado doente, após perder a carência de um ano, ele teve prorrogação da carência. O que gera direito à prorrogação da carência também é quando a pessoa fica desempregada e recebe o seguro-desemprego. Então, aquela pessoa que ficou, a pessoa tinha 5 anos de contribuição, né? Trabalhava de carteira assinada, tudo certinho. Essa pessoa ficou desempregada e recebeu o seguro-desemprego. Depois, ele ficou doente, tinha mais de um ano também que ele tinha perdido a qualidade de segurado. Então, esse trabalhador ele vai ter prorrogação da carência, porque o desemprego é uma das hipóteses que prorrogam a carência. Existem também as situações em que a carência ela é dispensada.
como no caso do auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho. Nesses casos, é dispensada a carência, entendeu? Então, é muito importante. Por exemplo, o José trabalhou 7 meses de carteira assinada e sofreu um acidente que não foi um acidente de trabalho. José vai ter alguma isenção de carência, alguma prorrogação de carência? Não, porque o José nunca trabalhou de carteira assinada. Então, ele ficou doente, sofreu um acidente e tinha apenas 7 meses de contribuição. Então, José não consegue prorrogação de carência, nem isenção de carência, não está em nenhuma dessas hipóteses, porque ele tinha apenas 7 meses. E se José tivesse falecido com apenas 7 meses de contribuição, ele deixaria pensão por morte? Não, o José, ele não deixaria pensão por morte, porque ele também não tinha a carência necessária que dá direito a pensão por morte. Então, é muito importante, fica aqui o alerta da importância de contribuir para o INSS, da importância de fazer contribuições mensais e em dia. Se você não pode contribuir como segurado, como contribuinte individual, pagando 11%, você deve procurar outras modalidades de contribuição. Existe o contribuinte facultativo baixa renda, onde geralmente se enquadra a dona de casa. Então, a dona de casa, ela paga apenas 5%. Existe também o auxílio doença para o trabalhador rural. O trabalhador rural, ele não precisa comprovar 12 meses de contribuição para o INSS. O trabalhador rural, ele precisa comprovar 12 meses de trabalho rural, 12 meses de efetivo trabalho rural. Ah, doutora, mas eu não sou trabalhadora rural, não sou trabalhadora urbana, estou doente com a doença grave. Tenho direito ao BPC? Tenho direito a algum benefício do INSS? O BPC é o benefício de prestação continuada previsto na Lei 8742. Ele dá direito a benefício do INSS no valor de um salário mínimo para pessoas que tenham doença ou deficiência ou um transtorno que cause impedimento de longo prazo, que obstrua sua participação na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Então, se você é de família de baixa renda, tem uma doença grave, ou tem um transtorno grave, ou sofreu um acidente e ficou com sequelas permanentes, você não está desamparado porque você não contribui com o INSS. Você tem direito ao BPC, que é o benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica de Assistência Social. Qual prazo o INSS tem para responder o seu pedido de auxílio-doença? Após você fazer o seu pedido de auxílio-doença na agência, o INSS, após a perícia, o INSS tem um prazo de 45 dias para responder o seu pedido. Se em 45 dias o INSS não responder o seu pedido, você pode fazer uma ação judicial chamada mandado de segurança. Por que o mandado de segurança funciona? Porque o mandado de segurança é um processo rápido e célere, onde ele vai ter um único objetivo em que o juiz vai obrigar o INSS a responder o seu pedido. Esse é o único objetivo. Não significa que seu pedido será respondido de maneira positiva, nem que o seu pedido será respondido de maneira negativa. Significa que o seu pedido vai ter que ser respondido no prazo. Mas por que realmente funciona? Funciona porque quando você faz o mandado de segurança, você sai de uma fila nacional. Hoje, quando você está esperando a resposta de qualquer benefício do INSS, você está em uma fila nacional. Quando você faz o mandado de segurança, você sai de uma fila nacional e você vem para uma fila local. Por que você vem para uma fila local? Porque o juiz determina que o gerente do INSS da sua cidade preste esclarecimento sobre o seu pedido. O juiz intima o gerente do INSS da sua cidade para promover o andamento do seu pedido. E o juiz fixa um prazo, geralmente de 10 dias, e fixa uma multa de geralmente de R$ 100
para o INSS dar andamento no seu pedido. Se o INSS não der andamento no seu pedido nesse prazo, vai começar a correr essa multa. Se eles, mesmo com a multa, não cumprirem, a gente vai pedir majoração, vai pedir para aumentar essa multa, a fim de fazer com que o INSS responda o pedido no prazo. Então, quando você faz o mandado de segurança, você tem uma prioridade, porque você sai da fila nacional e vai para uma fila local. Você deixa de esperar o Brasil todo e vai esperar somente na sua cidade, ok? Combinado? Agora fica uma dica aqui. Se você mora em uma cidade maior, Itaperuna, por exemplo, quando você for fazer o requerimento administrativo, faz para uma cidade menor. Por exemplo, Natividade. É uma cidade que tem menos demanda de INSS, né? Itaperuna tem 100 mil habitantes, Natividade tem 15 mil habitantes. Então, quando você fizer o mandado de segurança, que o juiz determinar que o INSS da cidade que você fez o pedido responda o seu pedido, não vai ser o gerente do INSS de Itaperuna, que tem não sei quantos processos na frente, para responder. Vai ser o gerente do INSS de Natividade, que tem muito menos processos na frente para responder. Então, fica essa dica aí, você que está querendo pedir o seu benefício, seja auxílio-doença, seja aposentadoria, seja BPC-LOAS. Dica de especialista, hein, gente? Então, já expliquei para vocês o que é necessário para ter direito ao auxílio-doença, qualidade de segurado, carência de 12 meses e ter uma doença que cause incapacidade temporária. Expliquei para vocês causas de prorrogação da qualidade de segurado. Prorroga a qualidade de segurado aquele que está contribuindo de maneira ininterrupta por mais de 10 anos consecutivos. Prorroga a qualidade de segurado aquele que deixou de contribuir em virtude de desemprego. Como que comprova isso? Se você recebeu o seguro-desemprego, você comprova que você deixou de contribuir em virtude de desemprego. Também existem doenças que são isentas de carência, como, por exemplo, o acidente de trabalho. Não é uma doença, mas um acidente de trabalho de carência. Explicamos também, agora por último, o que fazer caso o INSS demore a responder o seu pedido no prazo. É a medida judicial chamada mandado de segurança, que é um processo rápido, prático e eficiente, onde a finalidade é o juiz obrigar o INSS a responder o seu pedido no prazo. Funciona porque o juiz fixa um prazo, o juiz determina uma multa por dia, caso não cumpra o seu pedido no prazo, e o juiz te tira da fila nacional e te coloca na fila local. Por isso, o mandado de segurança funciona. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar, que nós vamos responder para vocês com o maior prazer. Vou contar para vocês um problema que tem acontecido com muita frequência quando se trata de auxílio-doença. Essa demora do INSS, ela é muito prejudicial. Por quê? O que acontece? O trabalhador está lá afastado pela empresa, porque a empresa arcou com os primeiros 15 dias e o restante é pelo INSS. Então, ele ficou doente no mês de agosto, estamos entrando no mês de agosto, né, gente? O ano está quase acabando. Então, ele ficou doente no mês de agosto. Até o dia 15 de agosto, a empresa que vai custear esse afastamento dele. A partir do dia 15 de agosto, no dia 16, ele já tem que imediatamente marcar a sua perícia no INSS. Vamos dar um exemplo em que Pedro quebrou a perna. Pedro quebrou a perna e o médico, a princípio, deu a Pedro 60 dias de afastamento. O juiz deu 60 dias de afastamento para o Pedro, então ele marcou a perícia dia 16 de agosto. E o que aconteceu? Quando o Pedro foi marcar a sua perícia, só tinha vaga para o dia 5 de outubro. Então, 16 de setembro, 5 de outubro. Já se passaram quase 60 dias a perícia passou mais de 60, quase 60 dias da ocorrência do acidente. O acidente foi dia 31 de julho. Pedro quebrou a perna. Os primeiros 15 dias são pela empresa. Dia 16 de agosto, Pedro foi para o INSS. E o médico do Pedro, ele deu 60 dias de afastamento para o Pedro.
Ele disse que em 60 dias Pedro recuperaria a capacidade para o trabalho. Então, quando Pedro foi marcar a perícia lá em agosto, marcaram a perícia de Pedro para 5 de outubro. Então, 60 dias que o médico deu para o Pedro já se passaram, porque o INSS demorou muito a fazer a perícia no dia 5 de outubro. Pedro está afastado da perícia, dia 5 de outubro. Não dá resposta naquele dia e fala com Pedro, em 48 horas vai estar disponível no sistema. Mentira, não acreditem, não é verdade. O INSS tem demorado muito para poder responder essa perícia. Então, você tem que ficar acompanhando pelo aplicativo para ver se não é o caso de você ter que fazer um acerto pós-perícia. Quando que você vai ter que fazer um acerto pós-perícia? Se você for trabalhador rural, 99% de chance de você ter que fazer um acerto pós-perícia. Se você for um trabalhador urbano e tiver algo de divergente no seu CNIS, nos seus dados, você vai ter que fazer um acerto pós-perícia. Então, mesmo Pedro tendo feito o acerto pós-perícia, passaram 30 dias e o INSS não respondia o pedido de Pedro. Passaram 60 dias e o INSS não respondia o pedido do Pedro. Então, desde a data do acidente, já se passaram 4 meses e Pedro não tem a resposta do auxílio-doença dele. Em momento, o Pedro busca um advogado e faz um mandado de segurança. E o juiz determina que o INSS conclua o pedido dele. Quando o INSS conclui o pedido do Pedro, o perito só passou o Pedro da perícia até o dia da perícia, até o dia 5 de outubro, que foi feita a perícia. E a resposta só saiu em dezembro. Então, o perito só passou o Pedro por 60 dias. E o Pedro já passaram mais de 60 dias da data da perícia. O Pedro não consegue pedir prorrogação se ele ainda estiver incapaz, porque só pode fazer o pedido de prorrogação 30 dias após a cessação do benefício. Então, a perícia foi até o dia 5. Como que o Pedro vai pedir prorrogação de um benefício que foi concedido e cessado na data da perícia? Não tem como. Então, o auxílio-doença tem sido um dos benefícios que o segurado mais sofre com a morosidade do INSS, porque o segurado fica de mãos amarradas esperando a resposta. Então, é frustrante, é difícil de ver o que os segurados têm passado com o INSS. Então, Pedro não consegue marcar nova perícia, porque ele tem que esperar mais 30 dias. Pedro está sem receber esse tempo todo. Ele vai, então, retornar para a empresa. Esses 60 dias que ele não recebeu do INSS, está sem receber? Eis aí o problema, porque todos sabemos que existe o limbo previdenciário. Quando o INSS fala que Pedro está apto para o trabalho e a empresa não aceita Pedro para trabalhar, porque ela fala que o Pedro não está apto para o trabalho, a empresa vai ter que pagar. Só que nesse caso ele não conseguiu fazer a perícia. Ele fez a perícia e ficou aguardando a resposta. Então, é uma situação muito complexa quando se trata de mandado de segurança para auxílio-doença. Quando o auxílio-doença é negado, é concedido dessa forma, somente até a data da perícia, o segurado fica de mãos atadas. Porque se o segurado for buscar o Poder Judiciário, ele não vai poder retornar para a empresa enquanto esse processo não resolver judicialmente, se ele ainda estiver incapaz. Então, Pedro ainda está incapaz, ele ainda precisa do benefício. Ele não vai poder voltar para a empresa porque ele está incapaz, ele tem que buscar o Poder Judiciário e ele tem que esperar a resposta do Poder Judiciário. Agora, se ele estiver capaz, ele retorna para o trabalho e pronto, resolveu o problema. Então, é uma situação muito complexa, é uma situação muito complicada quando falamos de auxílio-doença. Você que chegou agora aqui, você do Instagram, você do YouTube, que estamos transmitindo a live nos 2 canais, nós estamos falando sobre auxílio-doença. E o que o segurado pode fazer caso o INSS demore a responder o pedido? Caso o INSS não responda o pedido no prazo, a medida ideal é fazer o mandado de segurança, que é uma medida rápida, prática e eficiente
para que o juiz obrigue o INSS a responder o seu pedido de auxílio-doença no prazo. Lembrando que existem casos de prorrogação de carência, porque para você ter direito ao auxílio-doença, você tem que ter qualidade de segurado, carência de 12 meses e uma doença que te cause incapacidade temporária. Agora nós vamos falar sobre um outro assunto muito importante, sobre o que é mais vantajoso, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, após a reforma da Previdência, ela tem uma forma de cálculo diferenciada. Essa forma de cálculo faz com que o seu salário seja menor do que realmente seria. Já o auxílio-doença, o auxílio-doença ele vai te dar um salário mais vantajoso, porque o auxílio-doença vai ser 91% da média dos seus salários. Entendeu? Então, o auxílio-doença hoje é mais vantajoso. Se você tem uma doença grave, se você tem um problema grave, está pedindo auxílio-doença, vai pedindo prorrogação desse auxílio-doença o máximo possível, porque a aposentadoria por invalidez, ela é desvantajosa para o segurado nesses casos. Alguém aí do Instagram tem alguma pergunta para fazer sobre auxílio-doença, sobre carência? Alguém tem alguma pergunta para fazer, gente? Se tiver, manda aí pessoas. Se você acha que as informações que eu dei aqui para vocês foram relevantes, compartilhe essa live com o máximo de pessoas. O mesmo vale para você que está no Instagram, que dessa forma vocês estarão me ajudando. No Instagram e no YouTube vão entender que o meu conteúdo é relevante e vão recomendar o meu conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. Né? Informação é a solução, igual eu sempre digo aqui para vocês. A informação transforma. Fico com muita pena quando chegam segurados no meu escritório que uma simples informação teria feito a diferença na vida dessa pessoa. Entendeu? Então, ó, compartilhem, porque informação é a solução. Além de vocês estarem ajudando outras pessoas a terem acesso à informação, vocês estão ajudando essa produtora de conteúdo aqui também a alcançar o máximo de pessoas com informação. Informação é a solução. Tá bom? Uma outra coisa que eu vou aproveitar para deixar aqui para vocês, eu sempre vejo as pessoas falarem: ah, doutora, eu recebo, meu salário não dá para nada, o meu salário fica todo na farmácia. Gente, saúde é direito de todos e dever do Estado. Se você toma medicamentos de uso contínuo e não tem condições de comprar, se o seu salário está ficando todo na farmácia, você tem o direito de buscar na justiça o acesso a esse medicamento, a essa medicação. O SUS é obrigado a fornecer essa medicação para você, tá bom? É uma outra informação importantíssima que anda juntinho com o auxílio-doença. Eu espero ter ajudado vocês